Nelas Contadora. Reforma tributária, o que muda para você que é MEI e Simples Nacional é o tema da live de hoje. Gente, o ano de 2026 é um ano de início dos testes para a reforma tributária. E se você não faz ideia do que eu estou falando, onde estava você desde 2023? Seres humanos, a reforma tributária ela já é uma realidade, uma discussão sendo falado no Brasil desde 2023. A emenda constitucional, que é onde, gente? Emenda constitucional, prazer, Constituição, eis que te apresento a Constituição. É importante os senhores e as senhoras saberem que existe leis nesse país, sabe? A gente não é bagunça não, ok? A gente aqui, o país tupiniquim, mas nós temos lei, nós temos regra, saca? E precisa ser seguido. E para que você possa entender a reforma tributária, para que você não tenha problema com a Receita Federal, para que você consiga ficar rica sem problema com a Receita Federal, meu amor, é necessário entender que existe leis e regras e a gente precisa seguir, gostando ou não gostando das leis que foram sancionadas e estão aí impostas a nós contribuintes, e eu me incluo neste lugar de contribuinte também, ok? Então, dito isso, eis que te apresento a Constituição. A reforma tributária, ela veio a partir da emenda constitucional 132, que foi, gente, promulgada em, se eu não me engano, 20 de dezembro de 2023. Estou tentando abrir aqui para ficar mais fácil dizer aos senhores exatamente o momento que isso aconteceu. 21, errei por um dia. Então, a reforma tributária, inicialmente, vou fazer aqui um breve resumo, tá? Para posicioná-los, independente do tipo de empresa. É importante você entender que a reforma tributária ela vem a partir da emenda constitucional 132, que foi, gente, promulgada e sancionada aí no dia 21 de dezembro de 2023. E nós estamos em 26. Então, se você não faz ideia do que eu estou falando em relação à reforma tributária, sem sombra de dúvida, se você empreende e não tem noção do que eu tô falando, você realmente está viajando na maionese, tá, meu amor? Porque essa reforma, ela foi ali, começou em termos de discussão em julho de 23, foi promulgada em dezembro de 23, dentro da emenda constitucional, e aí sim a gente vem com discussões mais acaloradas em 24, até que em 2025, 16 de janeiro de 2025, nós tivemos a nossa... gente, é sobre isso, tá? Porque aqui a gente tem que fazer o dever de casa. Aí foi aqui sancionada a lei complementar 214 de 16 de janeiro de 2025, tá? Onde tô estudando, gente, sem noção. E ó, titia tem... Aqui é tudo embasado, né? Vozes da minha cabeça não, tá? Até para que eu possa desmistificar algumas coisas, tá, gente? Porque, infelizmente, a internet é um lugar de pessoas especialistas em nada. É isso, a pessoa viu um vídeo no YouTube e acha a pica das galáxias de qualquer coisa. Não é assim que funciona, tá? A lei, ela é complexa, exige um estudo aprofundado, ok? Então, assim, eu, Daniele, desde que começou as discussões lá no Senado, na Câmara, eu acompanho isso. Em 2023, eu comecei um curso específico disso, que, né, junto com o professor Felipe Guerra, eu faço parte da mentoria do professor com vários tributaristas do Brasil e estou sempre ali olhando, estudando, e pega a lei, volta a lei, e é isso, gente. Então, eu vou trazer aqui dados importantes, tá? Dani, bom dia. Sabes me informar sobre saída fiscal do Brasil? Flor, não é o tema da live hoje, é sobre reforma tributária, mas você pode me chamar no direct, tá? Ou no WhatsApp, que fica no link da minha bio, que aí eu posso te esclarecer um pouquinho.
E aí, gente, hoje, como funciona a nossa tributação? Nós temos a tributação sobre o consumo e sobre a renda. Vamos separar as coisas, ok? Porque dentro da parte da reforma tributária que eu estou falando neste momento é sobre o consumo, não é sobre a renda. Em outro momento eu posso vir falar sobre a reforma sobre a renda, mas neste momento é sobre o consumo, tá? Os impostos sobre o consumo, os impostos tradicionais, PIS, COFINS, a ICMS, que é de competência estadual, ISS, que é de competência municipal, tá? O IOF sobre seguros e o IPI. É importante que seja dito que nós estamos falando, gente, de basicamente 5 impostos que se tornarão 2, mas que na realidade é 1. É, cacete, é meio doido, que era para vir para simplificar. Vai ficar ruim até ficar bom, tá, gente? Então, assim, vamos partir do princípio de que o governo, ele vai pegar esses 5 impostos e vai transformar em dois impostos, tá? Que é a IBS. O IBS é o imposto que é de competência estadual e municipal, é compartilhado, e a CBS é federal, que substitui o PIS e o COFINS. Ai, Dani, mas eu sou MEI, eu sou Simples Nacional. Pois é, vamos lá. Aí é que vem o negócio. Quantos de vocês já leram ali a sua guia do MEI? Vou partir do princípio da guia do MEI, tá? Já leu a guia do MEI para ver o que compõe essa guia? Você que é Simples Nacional, você já leu a sua guia do Simples Nacional? Pois bem, quem é MEI e quem é Simples Nacional é um regime unificado e simplificado. Você paga todos esses impostos de forma unificada dentro de uma guia, tá? E aí é que tá. Como a grande parcela não para ler aquilo que está pagando, fica viajando na maionese. Então, dever de casa para vocês, senhores MEIs e Simples Nacional, principalmente você que é Simples Nacional. Obviamente você tem contabilidade, pelo amor de Deus, você tem um contador que te assessora, pelo amor de Deus. O MEI não é obrigado a ter contador, tá, gente? Mas qualquer pessoa que desenquadre e vai para o Simples Nacional, é obrigatório ter um contador para assinar por essa empresa. E aí ele provavelmente ou ela te enviou a guia do Simples e os senhores e as senhoras vão ler o que está escrito na abençoada guia do Simples Nacional, ponto a ponto. Aí vamos lá. Você que é comércio, você vende produtos, você paga ICMS, certo? E você que vende serviço, você paga o ISS. Com a reforma tributária, vai ser tudo IBS, ok? Tô falando de ICMS e ISS, tá, gente? Estados e municípios. A reforma tributária vem para unificar. É importante se entender disso. E aí, vamos lá. Qual é o embasamento legal? Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214. Importante dar ali uma lidinha, ou pelo menos saber que isso existe. Aí depois você assiste essa live, que vai ficar salva, e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, tá? E aí, gente, como aqui o foco são os pequenos, MEI e Simples Nacional, eu gostaria sempre de reforçar, porque tem muitos colegas, ou pessoas, ou advogados, enfim, tem pessoas que estão dizendo que o Simples vai acabar. Gente, olha só. O Simples, o regime unificado, ele tem uma previsão constitucional. Aí volta com arrependido falar sobre a Constituição, tá? Nós temos constitucionalmente uma determinação para que tenha uma definição de tratamento favorecido para as microempresas e para empresas de pequeno porte. Então, assim, de antemão, gente, quem falar para você que o Simples Nacional vai acabar,
tá viajando na maionese. Essa pessoa, ela realmente tá precisando estudar, tá? Então, observe o conceito, ok? E o MEI, Dani? O MEI pode sim sofrer um pouquinho, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou falar que existe uma figura nova no pedaço, que é o nano empreendedor. Então, sim, o MEI, ele pode sofrer aí alguma alteração relevante. Mas não tem como não ter um regime especial para microempresa e empresa de pequeno porte, porque isso é constitucional. E aí, os senhores e as senhoras, por gentileza, observe as discussões que acontecem na Câmara e no Senado. Por quê, Dani? Porque a reforma tributária é uma emenda constitucional. E aí pode vir uma outra emenda constitucional tirando essa parte do regime diferenciado, tá? Importante entender que essa história de que o simples vai acabar é de gente querendo tocar o terror. Esse tipo de gente a gente sai correndo, porque a energia dessa galera é uma energia ruim, gente. É sobre isso. Pessoa que fica tocando o terror com desinformação, sai correndo, porque não vai acabar regime unificado ou favorecimento de regime tributário para os micro e pequenos negócios. Importante dizer isso, mas nós teremos sim a adaptação para o novo regime, tá? Isso, inclusive, dou ali também outro dever de casa. Vai anotando os deveres de casa, tá, gente? Por gentileza. No fim aqui da lei complementar, tem as tabelinhas. E aí, as tabelinhas já dizem pra gente quanto, por exemplo, vai ficar a guia do MEI até o fim de 2031, tá? Não, melhor, até o fim de 2031 mesmo, tá, gente? E aí aqui a gente já consegue ter uma noção. Eu vou inclusive dizer, já antecipar, que em 2027 a guia do MEI vai ficar um pouco mais cara, tá? E aí, mano, se tu tá tendo dificuldade de pagar agora, aí o trem vai subir ali mais R$2, você vai falar que tá muito caro. Eu tô aqui avisando. Na verdade, eu tô avisando há muitos anos, mas as pessoas têm muita dificuldade de ouvir, né? De ouvir aquilo que não gostaria de ouvir. Mas, gente, é a lei. Eu só tô aqui trazendo o embasamento legal e ajudando a vocês a fazerem seus planejamentos de acordo com a legislação. Então, vamos lá. O que vem de diferencial dentro da Lei Complementar 214? A figura do nano empreendedor. Gente, é bem interessante, apesar de entender que isso vai dar um balaio de gato perturbador, porque a gente ainda não tem muitas informações de fato robustas sobre a figura do nano empreendedor, mas a gente já tem ali dentro do artigo 26 e do inciso 4 da Lei Complementar 214, que o nano empreendedor, gente, ele não é um CNPJ, ok? Ele vai ser uma pessoa física. Como que a pessoa vai se cadastrar como nano empreendedor? Nós ainda não temos uma determinação específica sobre isso. Porém, já temos a questão, por exemplo, do valor anual do nano empreendedor. O valor anual do nano empreendedor é metade do valor do MEI. Hoje, o valor de faturamento do MEI anual é R$81 mil. Logo, o nano empreendedor vai poder faturar R$40.500 por ano, tá? Em tese, R$3.500. E aí, gente, quem é bem favorecido, tá? Na questão do nano empreendedor? Quem é CLT, por exemplo, e faz renda extra, tá? E aí, vou só fazer um adendo. Eu estou falando sobre a reforma do consumo. IBS, CBS, que substitui PIS, COFINS, ICMS e ISS em termos gerais. Não estou falando sobre imposto de renda, ok? Logo, mesmo como nano empreendedor, tem que fazer declaração de imposto de renda
e pagar o imposto de renda ou não, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é uma pessoa em CLT, tem ali sua contribuição da Previdência, porque, gente, o Nano Empreendedor, até o presente momento, eu vou até registrar a data, 30 de janeiro de 2026, não tem previsão para contribuição previdenciária, tá? Não tem. Logo, não funciona para quem está empreendendo, porque não tem contribuição previdenciária, não tem contribuição para aposentadoria e os benefícios de auxílio doença, auxílio maternidade e acidente. Logo, isso aqui vai servir para quem, Dani? Para quem é CLT e faz renda extra até R$ 3.500 por mês. Aí não vai precisar se registrar na prefeitura, pagar o ISS, né? O que na realidade deveria ser feito. Mas não quer dizer que você não vai pagar imposto de renda, tá? Dependendo do seu valor salarial em CLT, quando você vai informar também como nano empreendedor, você pode vir a pagar o imposto de renda, mas não vai pagar o IBS e a CBS, ok? O que já é bem legal, tá? E aí, vamos lá, gente. O nano empreendedor também pode ser interessante para aposentados, tá? A pessoa é aposentado, faz uma renda extra, ela já tem ali a sua contribuição, e aí ela faz ali aquela renda. Então, o nano empreendedor vai ser para esse pequeno, tá? O motorista de aplicativo também vai se beneficiar, Uber, enfim, essas atividades também se beneficia. Lembrando que é até 40.500 por mês, 3.500 por mês não, por ano, R$3.500 por mês. E é importante, vou registrar pela milionésima vez, ter planejamento financeiro pessoal, para que você possa ter clareza do valor que você precisa aplicar na sua vida. E aí você vai ter clareza de qual tipo de tributação, de opção tributária você vai fazer. Pessoa física, nano empreendedor, MEI, simples nacional, até mesmo um lucro presumido ou um lucro real. Então, gente, é importante que seja dito. E aí, vamos lá. Entenderam sobre o nano empreendedor? Ah, olha só que legal. Me fizeram uma excelente pergunta. Qual é a obrigação do nano empreendedor? Márcia, a gente ainda não tem uma normativa específica, tá? Então, até o momento, qual é a obrigação? A gente não sabe, mas vamos saber, tá? Assim que tiver a normativa mais estabelecida em relação ao nano empreendedor, vocês serão os primeiros a saberem aqui, ok? Mas em via de regra, metade do valor do MEI, não contribui para a aposentadoria, logo não tem benefício previdenciário, então ele é mais interessante para, por exemplo, as pessoas que já estão no regime de CLT. Aí vamos pro MEI, gente. MEI, eita lalá. MEI que foi feita ali em 2008. Lembrando, é sempre importante lembrar, porque a internet é muito terrível e propicia a notícias erradas. O MEI continua com um faturamento anual de R$81 mil por ano, uma média de R$6.750 por mês. E se você abriu o MEI, vamos supor que no ano passado você abriu esse MEI em julho, você não pode faturar 81 mil, tá? É proporcional à quantidade de meses. Então é muito importante que tenha o seu planejamento e controle. MEI, na realidade, gente, qualquer coisa na vida financeira da gente parte do princípio do controle. Se você não consegue controlar o que você recebe, o que você gasta na sua vida, numa abençoada, vou até mudar os termos, sabe? Numa abençoada de uma planilha de Excel, e eu vivo falando, no link da minha bio, tem lá o meu combo de planilhas simples, didáticas, fáceis de preencher. Titia fez assim de uma forma mais simples possível as planilhas que eu utilizo há muitos anos da minha vida, desde 2012, tá? Desde 2012 eu uso as planilhas. São as mesmas planilhas que os meus clientes utilizam e que todos
estamos aí crescendo, graças a Deus. E aí, se você não faz esse controle, você tá deixando para o outro decidir a sua vida. E quem é esse outro? O governo. O problema todo, gente, é que hoje não existe um ser humano, ok? Existe uma movimentação eletrônica com um sistema eletrônico baseado numa abençoada de uma inteligência artificial. Se você não sabe quanto que você faturou, a Receita Federal sabe. Se você não sabe quanto que você gastou, a Receita Federal sabe. Agora, quem tá deixando isso na mão do governo é você, meu bem. Por quê? Porque precisa partir do princípio da responsabilidade. Responsabilidade. É toda vez que você for sair, pegar as notinhas, ó. Notinha sua, da sua empresa, tem que ter as notinhas e fazer o controle disso, tá? Eu e as minhas notinhas aqui. Os meus filhos saem, eles já sabem quem tem que pegar a notinha. Pra quê? Pra gente poder controlar, gente. Sim. Sim. Ok? Então vamos lá. Seguindo. Entenda também a questão do MEI. A pergunta me falando, sonegou tudo o que fazer. Resolver e orar. Isso, tem fé, amigo. Tem que resolver a partir de agora e começar a orar. É isso. Tá sonegando? Fica nessa live para que eu consiga, pelo menos um pouco, gente. Eu entendo que o tema é complexo. E eu vou estar aqui todas as sextas-feiras, entre aspas, dando aula aqui para vocês, tentando, assim, ao máximo que eu posso, traduzir os termos, ou quando eu não consigo traduzir, eu vou explicar, tá? Nunca, jamais, assim, às vezes eu fico brava aqui, tá? Pra chamar, né, atenção, igual uma tia véia mesmo, mas nunca, jamais vou diminuir ninguém porque não entendeu um termo técnico contábil. Eu entendo sim que não é tão simples para quem não é da área, tá? Mas é importante também, gente, observa. Estão me perguntando se eu sou do Espírito Santo. Sou do Espírito Santo. Cariacica, Espírito Santo. É importante você fazer o controle do MEI. Por quê, Dani? O MEI, ele tem até 20% a mais de 81 mil, que não vai ser desenquadrado no ano corrente. Vou explicar. 81 mil é o limite para você continuar como MEI na sua vida. Lindo. Mas no passar ali do ano, você observou que está faturando, passou de 81 mil. Só que não passou de 97 mil. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. 97.200. Você chegou perto ali, foi para 90 mil, 83 mil que eu vi aqui que tinha colocado, 83 mil. Isso vai acontecer o quê? Você vai ter que pagar a diferença do tributo, tá? Um valor a mais ali na guia e já vai ser desenquadrado no ano seguinte. Ou seja, você, MEI, que faturou mais do que 81 mil no ano de 2025 e foi até 97.200, já faça a sua declaração do MEI, informe, procure um contador, porque agora em janeiro você já tem que emitir nota fiscal, já tem que ser uma empresa normal, ok? E, gente, a evolução é isso. Você começa como MEI, mas você não continua como MEI. Se você está empreendendo de verdade, tá? O MEI é início de jogo. É muito bom para quem está começando, precisa ter um fôlego, então o MEI é interessante. Mas partir do princípio que Dani, mas eu passei de 97.200 no meu MEI. Tá fodida, amigo. É sobre isso. Eu não vou ficar aqui passando pano pra ninguém. O que acontece com você? Você vai ter que voltar e fazer a apuração dos impostos como uma empresa simples nacional. Normalmente, aí tem multas, juros, enfim. Procure um contador, ok? Procure um contador para te orientar, um contador de sua confiança. Se você não tiver, não souber, você pode me chamar no meu WhatsApp, o link tá na minha bio. E aí, dependendo do estado que você tiver, eu te passo um colega, se eu não puder resolver principalmente. Mas assim, eu ainda acho interessante, se você está em outros estados, procurar um contador do seu estado, mas contanto que esse profissional seja de confiança, tá, gente?
E aí eu tenho aqui vários contatos do Brasil inteiro que eu posso estar passando para vocês. Lembrando, outro ponto, o MEI, ele é uma guia fixa, são valores fixos. O MEI é isento de valor de impostos federais, ok? Imposto de renda, CSL e tudo mais. E se você é MEI, dá uma conferida lá na sua guia do MEI que você vai ver que tem imposto de renda e CSL lá. E a grande parcela da guia do MEI, gente, é a previdência. Então, quem é MEI também contribui para a previdência. Na base de um salário mínimo, tem direito a auxílio doença, auxílio acidente e maternidade, se pagar a guia do MEI em dia. Uma das maiores obrigações do MEI, pagar a guia. Recebendo ou não recebendo, gente, não importa. Não importa. Vamos lá. Eu vou só fazer um adendo aqui. Vocês que estão no TikTok, assim que eu terminar a live estudo aqui, né? Eu vou abrir para perguntas, tá? Então fiquem aí que daqui a pouco eu vou responder as dúvidas de vocês. E aí tem uma questão bem interessante para o MEI. Vai ter que emitir nota fiscal de tudo que você vende. Este ano de 2026, ainda estamos na regra anterior, que o MEI é obrigado a emitir nota fiscal para outra pessoa jurídica. Então, quando você vende para uma outra pessoa jurídica, você é obrigado a emitir nota fiscal. Ah, mas eu não emito. Mas aí, mano, é tu que tá errado, porque a regra é clara, ok? A regra é clara. Ah, eu não quero seguir regra. Tu tá viajando. Tá viajando. Não vai conseguir nada na vida. Parte do princípio de seguir regra. É o tabuleiro do jogo. Ah, eu não quero seguir. Então tu não vai continuar pobre. Ah, você me desculpa. Eu sou da sinceridade, sou da realidade. Tá? Essa história de vir querer ficar reproduzindo falas automatizadas não vai fazer ninguém se desenvolver, gente. Por gentileza, nós precisamos melhorar o nosso país e isso só acontece a partir do momento que a gente tem clareza. Clareza. Ah, tem outra palavra? Não tem, gente. É só uma mesmo. A partir do momento que a gente tem clareza. Tem clareza de regra? Você vai observar se aquilo faz sentido para você. Ninguém é obrigado a empreender no Brasil. Você pode ser um intraempreendedor. E o que é isso, Dani? Você vai fazer o seu currículo, você vai simplesmente se capacitar, vai fazer uma faculdade, sabe? Vai estudar. E aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar para os outros e vai empreender na empresa do outro. A burocracia vai ser infinitamente menor, tá? A Andresa tá falando que Deus acalme esse povo. Sim, gente, a gente precisa de um pouquinho de tranquilidade, sabe? A lei, a normativa, ela tá aqui. Nós é que precisamos entender como funciona. Talvez a questão maior é que você não consiga entender. Eu estou aqui na missão de ensiná-los da forma mais didática que eu puder, tá? Então, por que eu me preocupo muito em trazer as normativas aqui? Para literalmente mostrar que existe uma lei e que ela inclusive é acessível para todos, mas obviamente que quando eu mostro sabe, é tangível, e de fato, gente, não é fácil, tá? Porque é bem complexo. Tá vendo aqui a quantidade de marcação? De fato ela é complexa. Isso aqui é porque eu gosto do papel, sem contar a parte do PDF, tá? Porque aí o PDF eu consigo fazer pesquisas, enfim. E eu ainda uso algumas inteligências artificiais hoje para me ajudar a conseguir raciocinar de forma qual eu consigo ensiná-los, tá? Então é assim. Ai, Dani, eu não quero a burocracia de um negócio. Ai, eu não quero... Sabe o que você faz? Faz ali o seu currículo e vai trabalhar para os outros. Obrigado pelos... eu ganhei, gente, esses acessórios de uma colega contadora, ó. Isso que eu tô usando para homenageá-la.
Ela me enviou aqui, maravilhoso, né? Ai, adorei. Então vamos lá. MEI é pra quem, Dani? Pra quem realmente, gente, tá querendo ali empreender, sabe, quer ganhar mais, quer ter liberdade. É importante, gente, liberdade. Mas não existe liberdade sem se aprisionar em alguma coisa. Sinto te informar. A liberdade tem um preço caríssimo. Tomem cuidado. Não é fácil ter liberdade. Ela tem um custo monetário. E é difícil mesmo, tá? Porém, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nas nossas vidas. Então, tomem cuidado, ok? Com o que se escuta. Cara, cuidado com medo, com pavor. Procure profissionais da sua confiança. Eu tô sempre aqui. Sexta-feira pela manhã é o dia que eu tiro pra fazer live. Eu fico no TikTok tirando dúvidas, normalmente depois aqui da live que eu tô no Instagram. Eu fico tirando dúvidas e de quando em quando eu também abro durante a semana pra tirar a dúvida, ok? Aí, o que no meu ponto de vista é um ponto absurdamente complexo pra quem é MEI? A emissão da nota fiscal pra todo mundo, tá? Para todo mundo que você vai vender, você tem que emitir nota fiscal. Volto. Hoje, 2026, a obrigatoriedade é para a pessoa jurídica, ok? E aí, se você é um MEI, prestador de serviço, que faz venda para a pessoa jurídica, você tem que emitir a nota fiscal lá no Portal Nacional. Se você é MEI, que vende produto, você tem como baixar ali o programinha do Sebrae. Tem alguns programas gratuitos para você fazer a sua nota fiscal de produto, ok? E aí, gente, qual que é a questão maior que vocês precisam observar? Aí já não é questão contábil, é uma questão processual. Processual. É ter os dados dos clientes, tá? E é uma das coisas que eu vejo muito aqui. As pessoas, elas não têm dados dos clientes. Então, você vai ter que pensar ali no formulário do Google, vai ter que pensar, inclusive, no seu modelo de negócio, porque você precisa dos dados da pessoa para emissão da nota fiscal, tá bom? Existem algumas plataformas que também nos ajudam, onde na hora que a pessoa tem que pagar, ela já vai ter que inserir ali os dados, tá? Então, assim, vai ser uma mudança de comportamento bem interessante, para não dizer grande, tá? Bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, para quem, por exemplo, já é Simples Nacional, eu vou dizer tá? Eu sou uma empresa normal. Eu tenho que ter o dado de todo mundo. Então, quando eu normalmente faço alguma coisa que não seja clientes de recorrência, por exemplo, eu tenho produtos da Hotmart, lá eu coloquei como obrigatório solicitar o CPF, tá? Então, tem que observar o seu processo. Quando eu fazia cursos presenciais, e de vez em quando eu faço curso presencial, no meu formulário eu já pedia o CPF, colocava deste tamanho, para emissão da nota fiscal, ok? Então, gente, só parem e analisem o processo. Ah, eu acho ruim, é injusto, faz um... porra, gente, um bando de gente... Parem. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Você quer crescer, evoluir, parte do princípio da maturidade, gente. Parte do princípio da maturidade. Se você é imaturo, não empreenda. Vá para a CLT. Ficou maduro, desenvolveu o seu negócio, parta para o empreendedorismo. Mas se é imaturo, sabe? Fica não. Agora vamos para quem é o quê? Simples Nacional. Aí é que tá, gente. Simples Nacional é um ponto de atenção muito grande, onde nós, como seres humanos, tá? Aí eu vou trazer a pessoa da psicologia econômica e da neurociência que habita em mim. Eu gostaria que a nossa cabeça fosse menos complexa, tá? Mas a gente não é tão... A gente é muito complexo, beleza? E aí, gente, é importante se entender que nós temos medo daquilo que nós não conhecemos.
E tudo bem. O que a gente precisa parar para entender, ok? E entender se aquilo faz sentido nas nossas vidas. Ninguém é obrigado a empreender. Ninguém é obrigado a empreender. Mas todo mundo precisa de dinheiro para comer. E logo você vai precisar parar e analisar se não vai fazer mais sentido você ir para a CLT e trabalhar com carteira assinada, ok? Tendo os seus direitos. Ah, Dani, mas o meu patrão não quer. Ele tá errado, ele tá indo contra a lei. Pode denunciar ele, inclusive. Deve denunciar. Deve denunciar, ok? Se você está trabalhando para uma empresa e ela não assinou a sua carteira, vá no Ministério do Trabalho e denuncie. Porque está errado. É seu direito. Gente, eu não sou petista, eu não sou bolsonarista, eu não sou ista nenhum. Eu sou salomônica. Parto do princípio da justiça. Aquilo que é lei, é norma, precisa ser seguida. Eu gostando ou não. É simples, tá? Isso traz leveza. Então, para e pensa. Porque se você já fatura aí mais do que o limite do MEI, já tá indo para Simples Nacional, você precisa ter o plano de negócio. Precisa ter plano de negócio. Se você não tem plano de negócio, você vai ter problema. Simples assim. Se não tem plano de negócio, já era o teu negócio. Você não vai sobreviver à reforma tributária. Você não vai sobreviver. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação quanto profissional, que dentro da contabilidade comportamental, é que um CNPJ é constituído de um CPF. E um CPF é um ser humano que tem uma família, que precisa ser sustentada, que sofre, que sente. Então, isso me preocupa bastante. O sofrimento psíquico. Entende? Então, gente, vamos parar e entender que precisa de plano de negócio. Quem não tem plano de negócio, está empreendendo sem plano de negócio. Ah, eu sou autônomo. Precisa de um bom plano. Você precisa ter um planejamento. Ok? Por quê, Dani? Porque senão você vai quebrar o seu negócio. E o pior não é nem isso, gente. É se endividar e atrapalhar completamente a sua vida, partindo do princípio que a vida é uma só, tá? A vida é uma só. Vamos lá, gente. O Simples Nacional, ele continua como um regime unificado, uma guia única, que paga tudinho, certo? Bonitinho que Titi explicou no início da live. Porém, a regra, a lei, ela traz a opção de um regime híbrido. Quem é Simples Nacional precisa fazer o seu plano de negócio e observar para quem você vende. Por quê? O Simples, ele vai poder gerar crédito de IBS e de CBS na proporcionalidade daquilo que ele paga dentro da guia do Simples, certo? Se é uma empresa grande, essa empresa ela precisa de um crédito cheio para ela diminuir a sua carga tributária. Logo, dependendo da sua atividade, você pode perder venda, ok? Ok? Então, não é só sobre imposto, é sobre negócio. Não é só sobre uma lei contábil, é sobre negócio. Se não tem plano de negócio, se você não entende o seu mercado, o mercado que você quer adentrar, você vai ter um problema. E aí não tem nada a ver com a questão tributária em si. Pago mais imposto, pago menos imposto? Depende. Depende. Pode ser que sim, você tenha que você vende para outra CNPJ, majoritariamente fora do Simples Nacional. Vou dar uma suposição. Você é uma prestadora de serviço de tecnologia e as empresas que você presta serviço são empresas maiores, lucro presumido, lucro real. Essas empresas estão no regime ordinário. Elas querem se aproveitar desse crédito. Se você é Simples Nacional, você vai dar um créditozinho desse tamanhozinho para ela. E ela não vai querer. Logo, você vai ter que baixar o seu preço para poder ficar vantajoso. Então, tem toda uma questão logística envolvida. Ah, não, Dani, eu sou uma manicure
e vendo para consumidor final. Eu sou um restaurante e vendo para consumidor final. Eu sou uma terapeuta e vendo para consumidor final. Até o presente momento, é interessante você se manter no regime unificado. Vai mudar o que para você? Continuo fazendo a mesma coisa, planejamento. Por quê? Porque toda a cadeia, gente, vai sofrer. Infelizmente, a gente sim vai ter um aumento de carga tributária. E não é só o aumento de carga tributária, nós, empreendedores, pagando o tributo, não. Mas também o aumento gradativo das coisas, tá? Se você vai no mercado, você já começa a ver movimento de mercado. O que é isso, Dani? Empresas que estão diminuindo a quantidade de item para manter o valor. Por quê? Porque senão vai perder, gente, margem de lucro. Se perde muito a margem de lucro, vai ter que demitir pessoas. Se demite pessoas, alguém fica sem comer. Então, assim, a gente não vive numa bolha. É uma cadeia, um efeito dominó, que parte do princípio de um bom planejamento. Então, você que é simples, é importante fazer seu plano de negócio. Você que é um ser humano, tenha seu planejamento financeiro pessoal. Não pode não ter isso. Isso é importantíssimo. E aí, um ponto de atenção. Você precisa fazer o seu planejamento agora. Porque em setembro vai ser o primeiro momento ali de opção de tipo de regime. Se você vai continuar no regime unificado, tá? E aí você vai seguir a vida do jeito que normalmente ali tá, só refazer o seu planejamento, focar em caixa, tá? Para que você tenha fluxo de caixa. Ah, não, Dani, eu sou B2B. Eu vendo mais para pessoa jurídica que não é Simples Nacional. E aí você, meu querido, minha querida, vai fazer a opção do regime híbrido. Você vai pagar o IBS e a CBS fora do Simples Nacional e precisa de um contabilista da sua confiança para te auxiliar. E já tem que fazer os cálculos de impacto, tá? Eu, com os meus clientes, gente, a gente fala sobre reforma tributária desde 2023. Desde 2023, eu converso com os meus clientes sobre reforma tributária. Eu sempre majorei a alíquota com eles, sempre trabalhei com 30%, 35%, trabalhei o psicológico deles. E assim, hoje, em 2026, com os meus clientes, eu não tenho nenhum problema de, ai meu Deus, não tem. Porque eles já sabem tudo isso aqui, há muito tempo, tá? Desde que foi fazendo as discussões, eu já vou falando junto com eles, tá? Então, observa o que vai ser importante para o seu negócio. Sempre também observar ali os regimes específicos, não tem como adentrar sobre isso, mas vai partir do princípio do planejamento. Se você não faz planejamento, sem sombra de dúvida, você vai ter um enorme problema. Então, vamos lá, o dever de casa. Você vai pegar um caderno, uma folha e vai colocar ali o seu negócio, para quem você vende, qual é o seu ticket médio, quanto que você precisa que esse negócio fature para pagar a sua vida. Volta e pergunta assim, quanto que eu preciso que o meu negócio me pague? Quanto que eu custo da minha vida? Ai, Dani, como que eu faço para saber? Você vai ter que anotar 30 dias de tudo que você gasta, tá? E aí, quando eu falo 30 dias de tudo que você gasta, é de hoje até o fim de fevereiro. Ah, mas aí, Dani, só vou conseguir saber essa informação em março. Aí é um problema. Aí, ó, o dever de casa. Você volta em 1º de janeiro e começa a anotar tudo que você gastou. Todas as categorias. Para que você já tenha uma noção do impacto agora e continue fazendo essas anotações pelo menos 3 meses para que você possa ter uma noção do seu padrão de gasto. Aí sim, você traz isso para dentro do teu negócio. Tá? É importante, parece ser difícil, parece ser complexo, gente, mas não é, tá? Como eu falei, planilha de Excel, super vai te ajudar, tranquilo. E, gente, coloquem no coração de vocês que a vida de vocês depende de responsabilidade. Autorresponsabilidade, tá? Com leveza, com tranquilidade, cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o ambiente, cuidado com as pessoas sugadoras de energia, tá bom, gente? E aí, vamos lá, em pontos chaves. O que precisa ser feito
agora em 26. Processo. Você precisa ter processo no seu negócio. Ah, eu sou um autônomo. Você precisa de processo. Ah, eu sou uma manicure. Você precisa de processo. Ah, eu sou um cabeleireiro. Você precisa de processo. Ah, eu sou uma psicóloga. Você precisa de processo. Você precisa de processo. Ponto. Tá, gente? Uma outra coisa. Obrigatoriedade da nota fiscal em relação ao MEI para todo mundo que ele vende. 2027. Mas você precisa de processo. Você precisa de processo. Ah, que legal. A Anitta tá bem, graças a Deus. Tá aqui, tá de férias, mas já tá aqui. Tá aqui ouvindo e aprendendo também. Eu acho que a Anitta vai voltar pra escola falando sobre reforma tributária. A Anitta é minha filha, tá, gente? Vai não? A Anitta diz que não vai ser contadora. Pra minha tristeza. Pelo menos o Daniel fala que vai ser contador. Mas ela vai ser cabeleireira. Minha filha vai ser cabeleireira. E eu falo com ela assim, maravilhoso. E manicure. Quando ela fizer 10 anos, eu vou colocar ela pra fazer curso de manicure e tudo mais, sabe? Pra quê? Pra que ela também comece a fomentar. Mas aí precisa de controle e responsabilidade. E vamos entender, gente, que precisamos fazer caixa. Tá? Reserva financeira pessoal, caixa deste negócio. Ai, meu negócio não tem caixa, você tem um problema. Eu não tenho reserva financeira, você tem um problema, tá? O impacto emocional. Amores, todos os dias eu estou no Instagram falando a mesma coisa. Façam o básico bem feito e o mínimo com constância. Qual é o básico bem feito? Melhore sua alimentação. Faça exercício físico na sua casa, sabe? Liga um som, vai dançar. Regule muito bem o seu sono e cuide da sua grana. Esse é o básico. Analise, gente, a parte da ansiedade. Cuidado com as tomadas de decisões ruins. Às vezes a questão não é o seu negócio que está ruim. Às vezes é porque você não está conseguindo se controlar. E um outro ponto que eu tenho tratado com os meus clientes há um bom tempo é a resiliência empreendedora. Se não tem resiliência empreendedora, você vai ter um problema muito grande, tá? E aí, gente, eu estou aqui como profissional, eu sou contadora, já vai fazer 19 anos da minha vida. Eu já vi, cara, empresas faturavam muito e quebraram, só ficou simplesmente pobre. Por quê? Porque não tinham controle nas suas vidas pessoais. Porque fizeram escolhas ruins na sua vida pessoal. E aí o negócio, ele vai quebrar. Tá? E aí eu vou sempre reforçar. Gente, desenvolvimento de resiliência é algo que acontece no cotidiano das nossas vidas. É onde aquele negócio assim, aguentar o desconforto. Isso precisa de fé. Eu até tenho aqui tatuado, inclusive. Força, foco e fé. Apesar de fé ser muito pequenininha, a palavra, ela é uma base forte para o desenvolvimento da resiliência. O ano de 2026, ele vai servir para que você se prepare. Tem que se preparar. Se você não faz terapia, vá fazer terapia, tá? Cuide da sua mente. Cuide da sua mente. O impacto emocional, ele quebra os negócios. São escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Então, não terceirize a responsabilidade pelas suas vidas. Eu espero ter conseguido. Uau! O tema é grande. Eu vou tentar depois ir destrinchando, tá? Tema a tema aqui. Mas, e aí, voltando, né? Dizer que toda sexta-feira, às 7h40, eu tô aqui fazendo lives específicas para nos prepararmos para a reforma tributária, tá? A partir de fevereiro, o foco vai ser organização. Organização. Porque precisa organizar para poder fazer caixa. Ah, não tem riqueza na desorganização. Então, a gente vai focar na organização, em métodos de organização, em métodos processuais, ok? Vou aqui depois
esse fim de semana eu vou tentar fazer todo o mapa das lives do ano para deixar disponibilizado para vocês, tá? Para que a gente consiga fazer esse acompanhamento e a gente evoluir como pessoa, como país, como sociedade. Contem comigo, tá bom? Você do TikTok, espera aí que eu já vou abrir para perguntas. Um beijo, até a próxima live.